Olá, muito boa tarde a todos. Bom, vamos aqui para a continuação da nossa aula 6, né, de tensões nos solos. A gente fez alguns exercícios alguns exercícios na aula passada, né, e vou passar mais uma conceituação hoje, né, sobre aquele tipo de tensão, tá? Então, vamos lá. Vou fazer uma introdução aqui, né, o solo ao sofrer solicitações se deforma, então modificando seu volume e sua forma iniciais, né? Então, eu tenho lá meu maciço de solo, né? Deixa eu pegar a caneta aqui, opções ponteiro, caneta. Então, vamos dizer assim, tem um quadradinho aqui, uma amostrinha de solo. Ele vai sofrer uma tensão, certo? O que vai acontecer? Ele vai se deformar, não é? Então, ele vai diminuir aqui sua altura H, né? A gente tem essa diferença aqui, esse delta, né? Esse deslocamento, né? Que vai diminuir sua altura total aqui. Então, vai ser do H para um H', né? A gente tem essa altura H, ele vai para esse H'. Basicamente, como todos os sólidos, né? Sofre uma pressão, né? E sofre uma deformação, tanto que a gente tem a lei de Hooke lá, né? Sua formas iniciais. A magnitude dessas deformações aí apresentadas pelo solo irá depender tanto das propriedades elásticas e plásticas, né? As propriedades constitutivas do nosso material, né? E do carregamento a ele imposto, né? Então, dependendo dessa carga P, a gente tem esse tipo aí, depende aí dessas deformações, né? Nos solos ocorrem tensões devido ao peso próprio, né? Que a gente já calculou na aula passada, e a carregamentos externos em superfície, aumento ou diminuição, né? Então, a gente tem lá o nosso solo, a gente vai construir um predinho, então a gente vai ter uma carga externa, né? Carregamento externo aí em superfície a mais devido a esse tipo de construção, né? A gente aumentou a tensão, então a gente tem essa carga aqui. Ou ao alívio, né? Então a gente está aqui, a gente vai fazer aí uma escavação, a gente tirou terra, né? Tirou o peso próprio do nosso solo. Então aqui, nesse ponto P, por exemplo, vai diminuir a minha tensão. Então, o conhecimento das tensões atuantes em maciço de terra é de vital importância no entendimento do comportamento de praticamente todas as obras de engenharia geotécnica, né? Então, a gente não quer que nosso solo rompa e, basicamente, vai levar à ruptura de toda a construção, né? Se nossa fundação romper, a gente tem aí o rompimento de toda a construção. A gente não quer isso. Vocês vão ver esse tipo aí de rompimento lá em fundações, tá? E vão calcular aí as tensões do solo, suportantes do solo, né? Lá em mecânica dos solos. Aqui é só para vocês terem conhecimento aqui, né? Uma introdução em engenharia geotécnica. Vamos para o próximo slide. O solo é constituído apenas constituído de sistema de partículas. Como eu disse, a gente tem as partículas, né? E os vazios entre eles que podem ser aí ou constituído de ar ou de água, né? E as forças aplicadas a eles são transmitidas de partícula a partícula, ou seja, tem uma aplicação de uma força aqui, né? Uma força P, e ele vai transmitir essa força Q pelas partículas aqui, né? Então essas partículas aqui estão transmitindo as tensões, como também são suportadas aí pela água dos vazios. Então a água que está aqui nos vazios também suporta aí parte dessa tensão, tá? O que é, vamos dizer assim, um pouco perigoso essa questão, né? Porque a gente pode expulsar essas águas dos vazios, né, com uma compactação, e a gente vai perder aí resistência dessas tensões. Por isso é importante não utilizar a tensão dessas águas aqui, tá? Então, as forças no contato de partícula a partícula apresentam-se de forma complexa e depende do mineral. Então, a gente falou lá sobre mineral, né? Nossas rochas são compostas por minerais, sofrem temperismo essas rochas e criam-se solos. Então, basicamente, esse solo é constituído por quê? Minerais, né? Então, apresenta-se de forma complexa, depende bastante desse mineral que é constituído no nosso solo. Então, no caso de partículas maiores, aí, em que as três dimensões ortogonais são aproximadamente iguais, como são os grãos de silt e da areia, a transmissão das forças se faz através do contato direto de mineral a mineral, né? Então, a gente tem minerais não tão desgastados, né? Tão com bastante temperismo, aí a gente tem essa transmissão por esses minerais. Já no caso aí de partículas de mineral de argila, né, sendo ela em número muito grande, as forças em cada contato são pequenas, a transmissão pode ocorrer através da água quimicamente absorvida nesses grãos, né, nessas partículas. Em qualquer caso, a transmissão das forças se faz os contatos, e, portanto, as áreas são muito reduzidas em relação à área total envolvida. Por quê? Vamos fazer um desenho um pouquinho maior. A gente tem várias áreas aqui, né?
Aqui, ó. E basicamente aqui, ó, transmissão é por esses contatos aqui. Então são áreas bem pequenas em relação à área total do meu grão, né? Então a gente tem uma área de contato aqui, uma área de contato aqui. No restante a gente não tem mais nenhum contato, né? Por isso que é bastante pequeno. Então corte numa massa aí de solo interceptaria grãos e vazios e só, eventualmente alguns contatos. Considere-se apenas que tenha aí sido possível colocar uma placa plano no interior do solo, né? Então a gente só pegou os contatos aqui. A gente não cortou nenhum grão. Temos esse plano Q aqui, né? Então, diversos grãos transmitirão forças à placa. Forças estas aí que podem ser descompostas em forças normais tangenciais à superfície da placa. Então, a gente tem o nosso carregamento aqui, e ele vai transmitindo, né, forças aqui, através desses contatos. Tá? Temos contato aqui, ó. E lá no fundo, a gente tem aqui, por exemplo, essa força nesse sentido aqui, a gente pode decompor essas forças aí, como visto em física, né, em uma força normal, né, e uma força tangencial, dependendo do ângulo que a gente tem aqui, o ângulo φ, né. Como não é possível desenvolver modelos matemáticos com base nessas inúmeras forças, né, a gente tem diversas forças, ou seja, cada contato de grão a gente tem uma força, então fica algo bem complexo, como eu já disse anteriormente. O que a gente faz? A sua ação é substituída pelo conceito de tensão em um ponto, desenvolvido aí pela mecânica do contínuo, que foi o que a gente fez na última aula, né? Então aí, é só relembrando, a tensão normal somatória das forças normais ao plano, dividido pela área total da seção, que a gente já viu, então, somatório de todas as forças normais, dividido pela área. A gente acha a tensão normal. E a tensão cisaliante, somatório de todas as forças tangenciais, dividida pela área total da seção aí. Então, somatório das forças cisaliantes sobre a minha área. O que se considerou para o contato entre o solo e a placa pode ser também assumido como válido para qualquer outro plano, como no caso do ponto P. Tá? Aqui a gente fez um plano P reto. Tá? E cortamos o grão aqui. Isso também é válido para esse tipo aí de corte. Tá? Então, o plano P a gente calcula igual ao nosso plano Q aqui. Tá? Bom, então o que a gente falou ali de mecânica contínua? Então, o estado de tensões em qualquer plano, passando aí por um ponto em um meio contínuo, é totalmente especificado pelas tensões atuantes de três planos mutuamente ortogonais, passando no mesmo ponto. O estado de tensões é completamente representado pelo tensor de tensões naquele ponto. O tensor de tensões é composto aí de 9 componentes, formando uma matriz simétrica. Né? Então, a gente tem lá da mecânica dos sólidos, né? Aqui um cubo, né? A gente tem aqui uma tensão, vamos dizer assim, tensão X, né? Uma tensão Z, atuando, uma tensão Z, e uma tensão em Y aqui, né? Uma tensão Y. E depois a gente tem aqui, aqui uma tensão cisaliante e uma tensão cisaliante, né? Então, a tensão ZX, aqui, né? Tensão ZX, e aqui uma tensão XZ. Opa, está acabando a bateria. Uma tensão XZ. Só deixa eu colocar para carregar. Aí, agora sim. Temos esses tipos de tensões, né? E aqui o mesmo tipo de tensão cisaliante também. Temos tensão cisaliante aqui, tensão cisaliante aqui, tensão cisaliante aqui, tensão cisaliante nesse sentido. E a gente tem aquele tensor, né, de tensões, que vai ser tensão X, né? Hoje a gente pode colocar aqui com tensão XX. Aqui uma tensão XY. E aqui uma tensão XZ, né? Aqui já vai ter uma tensão YX. Aqui poderia ter colocado como YX e aqui XY, né? Uma tensão YY. E aqui uma tensão YZ. E aqui a gente tem uma tensão XZ. Aqui uma tensão YZ. E aqui uma tensão ZZ, tensão Z, né?
Então, basicamente, isso daqui que esse texto está falando, tá? Lá nos solos ocorrem tensões devido ao peso próprio e às cargas aplicadas, aumento alívio, como já tinha dito. Na análise, tensões no solo, devido ao seu peso próprio, pode resultar em um problema razoavelmente complexo, porém existe uma solução frequentemente encontrada na engenharia geotécnica, que o peso do solo propicia um padrão de distribuição de tensões bastante simplificado. Isso acontece quando, 1, a superfície do solo é horizontal, e 2, aí, quando as propriedades do solo não variam muito na direção horizontal. Então a gente faz essa simplificação aqui para calcular, né? Quando a superfície do terreno aí é horizontal, aceita-se intuitivamente que a tensão atuante no plano horizontal a certa profundidade seja normal ao plano, né? Então a gente tem aí que aquelas tensões, a gente não tem uma força assim, né? Que distribui uma tensão horizontal, uma tensão vertical e uma tensão horizontal, né? Então uma tensão cisalhante e uma tensão normal. Então sempre vai ser normal. Não vamos ter então aí tensão cisalhante, tá? Então não vamos ter. Nesse plano, os componentes de forças tangenciais ocorrem em cada contato, tendem a se contrapor, anulando a resultante assim. Então, no plano horizontal A, acima do nível de água, atua o peso de um prisma de solo com peso específico Y. O peso do prisma dividido pela área indica a tensão vertical. Que foi o que a gente viu na última aula, né? A gente tem esse prisma aqui, o volume desse prisma, né? Vezes peso específico. A gente acha aí, fazendo essas transformações, né? Substituindo, abrindo as equações, que a tensão vertical é igual à minha altura analisada vezes o peso específico do meu solo. Fizemos esse exemplo aqui, está bem especificado na aula passada. Continuando aqui com tensão vertical, considerando aí uma amostra do solo a uma profundidade Z, temos as seguintes tensões atuantes, peso próprio e sobrecarga, também já disse. Vamos lá, então temos aí tensão aí devido somente ao peso específico do nosso solo, peso próprio. Então temos uma altura Z e uma altura, o peso específico do solo, né? Um gama. Então a minha tensão vertical vai ser o gama vezes Z. Se a gente tiver o nível da água aqui, né? O que a gente tem? Meu gama vezes Z, meu peso próprio, menos a minha poropressão, meu ZW, minha altura da água, menos o peso específico da água, que a gente considera como 10, ou 9,81, né? Mas a gente está simplificando aqui como 10. E se a gente tiver uma sobrecarga, uma tensão atuante aqui, a gente tem que é o gama Z, mais essa carga aqui de acréscimo de tensões, tá? A movimentação do solo e a instabilidade dele pode ser causadas por mudança de tensão total devido às cargas, fundações ou escavações em geral. Já disse aí. No entanto, não é tão óbvio que movimentos do solo possam também ser causados por variações da poropressão, certo? Dessa forma, se existe a possibilidade do comportamento do solo ser governado aí por uma combinação entre a tensão e a poropressão. Essa poropressão aqui a gente pode chamar também de Mi, tá? Muitas pessoas utilizam como Mi e não como Rho. Essa combinação é conhecida como tensão efetiva, e a tensão que determina o comportamento do solo, né? Por isso que a gente vê que a tensão efetiva é igual à minha tensão menos a minha poropressão, tá? Então, aí, anotar a diferença da natureza das forças atuantes. Terzag, que é um cara importante aí da mecânica do solo, se identificou que a tensão normal total, que é a tensão, né, num plano qualquer, deve ser considerada como a soma de duas parcelas. Então, a pressão na água que a gente tem ali, né, por pressão, e a tensão transmitida pelos contatos entre as partículas, né, que é a tensão efetiva. Dessa maneira foi estabelecido o princípio das tensões efetivas, né, que todos os efeitos mensuráveis resultantes de variações de tensões nos solos, como compressão, distorção e resistência de salhamento, são devido às variações das tensões efetivas, ou seja, devido à resultante das variações de tensão total e da poropressão. Que a gente tem a nossa fórmula aqui, né? Tensão efetiva e vertical vai ser a tensão total menos a minha poropressão. O conceito aí de tensão efetiva ele pode ser visualizado com esse testezinho, tá? Então a gente tem um copo aqui, beleza? Coloca um recipiente, na verdade, né? Coloca uma esponja e o nível d'água bem nessa esponja, tá? Então aí na situação inicial repouso, tensões resultam do peso próprio da esponja e da pressão da água, né? Então da água que está aqui. Daí beleza. Se ao invés de colocar o peso, perdão, passamos um aqui. Ao se colocar um peso sobre a esponja, né? Ou seja, uma liquificação, o que acontece? Ou seja, um acréscimo de tensões é aplicado, né? As tensões do interior da esponja são majoradas deste mesmo valor, né? Então, a gente tem aí as pressões, a tensão do peso próprio, mais a minha carga Q, né? Que a gente já viu isso lá. A carga Q. A esponja se deformará sob a ação desse peso, expulsando a água do seu interior.
Ou seja, o acréscimo de tensão aí é efetivo, tá? Agora, se a gente fizer o contrário aqui, apenas o nível d'água for elevado, de tal forma que o acréscimo de pressão sobre a esponja fosse a mesma que aquela aplicada pelo peso colocado anteriormente, né? Então, vamos dizer que esse nível d'água aqui é equivalente a essa pressão que a gente colocou aqui, né? A essa carga, esse acréscimo de tensão. As tensões aí na água no interior da esponja seriam igualmente majoradas nesse valor. E a esponja não se deformaria, né? Se a gente aumentar esse peso da água, essa esponja aqui não vai se deformar. Isso porque a pressão da água atuaria também nos vazios da esponja. E a estrutura sólida não sentiria, né, aí a alteração das pressões. Sendo assim, um acréscimo de poro-pressão. Por isso que a gente desconta essa água aí do vazio, porque não vai variar a questão aí de volume e de tensões dentro da nossa a tensão efetiva, né? A tensão de contato entre as partículas da nossa esponja e do nosso solo, né? Que a gente está falando. Então, esse aí é o conceito de tensão efetiva. Então, o comportamento entre dois solos com a mesma estrutura e mineralogia será o mesmo desde que submetido ao mesmo estado de tensões efetivas. Se o solo for submetido em um carregamento ou descarregamento sem qualquer mudança de volume ou distorção, não haverá a variação das tensões efetivas. E um solo expandirá ou perderá a resistência, ou comprimirá, né? Ganhará resistência se a pressão isoladamente aumentar ou diminuir. Bom, daí eu fiz aqui um exemplo com poro-pressão, né? Só para a gente achar a tensão efetiva. Nós chamamos a tensão efetiva, excluindo aí a poro-pressão, né? E a tensão horizontal, como que a gente calcula? Então, considerando o elemento aí de solo, uma profundidade Z, temos as seguintes tensões horizontais atuantes. Temos um K0 vezes a minha tensão vertical. Então, a tensão vertical a gente sabe como calcular. E o meu K0, né, é obtido por 1 menos o seno de φ. φ que é o meu ângulo de atrito do solo, tá? Então, a gente tem tabelinhas aí correlacionando o SPT vezes esse ângulo de atrito, que vocês vão calcular mais lá em mecânica dos solos, tá? É só para vocês já terem aqui. Então, é o ângulo de atrito, tá? De atrito. Multiplicado, então, esse K vezes tensão vertical, a gente acha a nossa tensão horizontal do solo. Bom, então a determinação aí, falando um pouco sobre acréscimo de tensões, a determinação das tensões devido às cargas externas e a sua distribuição no subsolo é muito importante na avaliação de deformações da capacidade de carga dos terrenos onde são instaladas as obras de engenharia. Experiências realizadas nos primeiros tempos da mecânica dos solos mostram que os acréscimos de tensões a uma certa profundidade excedem a área de projeção da área carregada. A gente vai entender aqui, tá? Nas laterais da área carregada também ocorrem aumentos de tensões. O somatório do acréscimo de tensões verticais é constante em qualquer profundidade, tá? Como a área de tensão aumenta, o valor das tensões verticais diminui com a profundidade, né? A gente consegue ver bastante isso aqui nessa fórmula aqui. Então, a gente tem a área de projeção da nossa aplicação de carga. O que ele diz? Os acréscimos de tensões a uma certa profundidade excedem a área de projeção da área carregada, né? Então, o que acontece? Quando vai diminuindo, a gente aumenta essa projeção da área carregada aqui, certo? Quanto mais profundo, maior essa projeção aqui da nossa tensão. E também com a área da atuação aumenta, o valor das tensões verticais diminui com a profundidade. Isso que a gente vê aqui, a gente tem uma tensão um pouquinho maior aqui, né? Uma tensão um pouquinho menor aqui, como a gente tem uma área maior, e vai diminuindo a cada vez que essa área aqui de projeção fica maior. Então, essas tensões verticais vão diminuindo, tá? Bom, a gente vê aqui que a variação dos acréscimos de tensão vertical, né? Então, a gente tem uma tensão vertical maior aqui no começo e ela vai diminuindo a cada profundidade que a gente vai analisando, tá? Então, basicamente, isso aqui é a variação desse ponto aqui, tá? Desses pontos aqui. Só transformado em um gráfico diferente. E por último, aqui a gente vai ver um pouquinho sobre bulbos de tensões, bem rapidamente, né? Então, se unir um ponto que os acréscimos de tensões no interior do subsolo são de mesmo valor percentual aplicado na superfície, tem-se linhas chamadas de isobras, tá? Então, as linhas de iguais pontos de tensão em porcentagem, né? Dessa forma, isobras são superfícies unindo pontos de mesmo acréscimo de tensões, tá? Daí a gente vem aqui para os bulbos de tensões, né? A definição de bulbos de tensões. Então, a gente tem aqui uma tensão de 0,8 vezes tensão 0, 0,5 vezes tensão 0, 0,2 tensão 0, 0,1 tensão 0, tensão inicial, até chegar à tensão nula, né?
a gente acaba com as tensões. E se fosse esse aqui é uma carga distribuída, né? Então, a tensão zero. Se fosse uma carga P, a gente tem aqui esse tipo de estrutura e vai diminuindo a certa profundidade, né? Aumentando a sua área aqui de projeção. E quando a gente acha aí os mesmos pontos de igual tensão, né? Certo? Que variam por conta dessa variação aqui, dessa tensão e da área de projeção, a gente tem as linhas isóbaras, né? Com o mesmo ponto de tensão, e a gente consegue aí traçar esse tipo, né? De gráfico. E basicamente essa aí foi a nossa aula terminando sobre tensões. E uma boa tarde a todos e até a próxima aula.